Sentindo aí a presença do Senhor. Está sentindo aí o mover de Deus. Sinta aí, sinta a mão dele. Sinta, ele te ajuda. Aleluia. Aleluia. O braço do Senhor está estendido para te ajudar, para te socorrer. Independente do tamanho que seja o problema, independente do tamanho do vale, há uma montanha e o braço dele está bem estendido para te tirar desse vale e te colocar em lugares altos. E ele diz hoje para ti: eu te sustento com a destra da minha mão. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto tão comum no nosso meio, que é o pecado, que foi a origem de toda a desgraça terrestre, toda a desgraça do universo se originou no pecado. Mas a cura, Jesus, aquele que foi morto, crucificado, ressuscitou, hoje está à destra de Deus e te diz: não temas e nem te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento à destra da minha mão. Aleluia. O pecado, quando ele veio sobre toda a raça humana, através da queda do nosso pai Adão, trouxe tantas consequências ruins, como aconteceu lá em Levítico, quando Deus chamou Moisés e mandou que os sacerdotes examinassem o leproso ali. Vamos ler isso? Abre aí sua Bíblia. Vou dar uma palavra bem rápida, bem rapidinho, que eu quero orar. Nós vamos orar. Aleluia. Capítulo 13, versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchaço, ou crosta, ou mancha branca, e houver na pele de sua carne como chaga de lepra, será então levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote olhará a chaga na pele da carne. Se o pelo na chaga se tornou branco, e a chaga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. E o sacerdote o reconhecerá e o declarará por imundo. Aí você olha e pensa em cair nos seus botões. Mas por quê? Que era um sacerdote? Por que não levava ao médico? Quando o Senhor pediu que levasse ao sacerdote aquele que tinha lepra, o Senhor queria deixar bem claro que essa lepra tipificava o pecado. Vocês se lembram do caso de Miriam, quando ela começou a murmurar contra Moisés e ficou toda branca de lepra por causa do pecado? E o Senhor manda levar ao sacerdote. Por que o sacerdote? Porque o sacerdote tipifica Cristo. Ele é que cura. Porque a lepra, com o pecado aqui exposto em Levítico, ele contamina tudo. Não somente o corpo, mas a alma e o espírito. E só há um que pode curar dessa lepra espiritual: Cristo.
através do seu sangue derramado, naquela cruz de dores, Ele nos cura. A lepra, ela tem muita similaridade com o pecado, e ela tem muita coisa em comum com o pecado. Muitas vezes a pessoa está leprosa, mas a lepra ainda não se manifestou, ela está oculta. Até nos dias de hoje, uma pessoa leprosa mesmo, com a lepra mesmo, física, um dos meios para descobrir se a pessoa está leprosa é através do fogo. Encosta algo quente na pele da pessoa, onde está a lepra. Aí se determina se a pessoa está leprosa ou não. Dessa mesma maneira é um pecado. Muitas vezes o pecado está tão oculto, tão enraizado lá dentro, e ele não se revela. De maneira nenhuma ele se revela. E outra coisa também que a lepra, como pecado, ele é contagioso. Tem um ditado no nosso meio que diz: diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és, não é assim? A pessoa pode ter uma reputação ilibada, mas se ela começa a andar com pessoas com reputações não tão ilibadas assim, ela será julgada. Se você anda com prostituta, você é prostituta. Não é assim a nossa sociedade? Por que isso? Porque a lepra, ela contagia. Ela é contagiosa, da mesma maneira que o pecado. E outra coisa que tem em comum também, bem comum entre os dois, é que ambos são indolores. Uma pessoa leprosa toca assim, ela não sente nada. É da mesma maneira, quando começamos a ter uma inclinação para a carne. A Bíblia diz que toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Aí você vai se inclinando, inclinando, inclinando. E aí no início, o pecado tão brilhoso com a lepra, que é outra coisa que eles têm em comum. Naqueles tempos, quando a pessoa estava leprosa, ela brilhava. Aí se determinava que ela estava leprosa ou não. Da mesma maneira é o pecado. A gente olha e vê tão lindo, né? E aí a gente começa a se contaminar. Contaminar. No início a gente acha meio estranho. Acha meio estranho, porque aquele não é o nosso mundo. Nós fomos chamados para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não fomos chamados para estar no meio de prostituições, nem de idolatria, nem de fornicações, nem de nada disso. E assim que a gente começa a mergulhar neste mundo de pecado, a gente acha meio estranho. Depois, o pecado se torna indolor como a lepra. A gente não acha mais nada diferente, nada estranho. Já se tornou usual. Ficamos tão familiarizados com ele, que a nossa alma e o nosso corpo, principalmente a alma, o espírito não, ele começa a morrer. Ele começa a pedir socorro. A alma começa a clamar. A alma começa a clamar. E o Senhor, tão misericordioso que é, escuta. Ele escuta e manda socorro. Ele escuta e te diz, como ele disse hoje aqui várias vezes, usando a boca do presbítero Eliseu: eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. E aí
águas, ele foi curado de toda lepra. E hoje nós podemos mergulhar nas águas do Espírito e seremos curados, seremos sarados, seremos fortalecidos naquele que tudo pode. O pecado ele tem uma característica terrível. Quando pecamos, nós não temos coragem de olhar para Deus, nós queremos fugir, porque não há comunhão das trevas com a luz, não há comunhão do santo com o profano, não há. Mas o Senhor te diz: não temas e nem te espantes, eu sou o teu advogado, eu te sustento com a destra da minha mão e te digo: venha após mim, e eu te sararei, curarei as suas feridas, escreverei o teu nome no livro da vida e te sustentarei com a destra da minha mão. Então não deixa que o diabo fique colocando na sua mente, no seu coração, que você não é ninguém, que você pecou e destituído está na glória. Não! Há ainda socorro, há ainda solução, há solução para os seus, há solução para os seus amigos, para os seus familiares, há solução para a sua vida, porque há um que morreu e ressuscitou e venceu a morte, e nele não havia nenhum pecado. Por isso ele te diz hoje: não temas e nem te espantes, sou meu Deus. Levanta a tua cabeça, não deixa que o diabo fique te humilhando, dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir porque você pecou. Não deixa que o diabo te jogue em meio a situações que você não consegue nem olhar para um lado nem para o outro. Tamanha é a vergonha. Saiba que o cair é do homem, o levantar é de Deus. O que é converter? Converter é dar uma volta, é voltar atrás, é reconhecer, como Davi, o homem segundo o coração de Deus: errei mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me sustenta, me ajuda, me fortalece, me dá vitória, porque eu preciso do Senhor. E assim o Senhor faz conosco, mas é necessário confessar e deixar. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem cobre jamais, a Bíblia diz, jamais prosperará. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que pecado antigo é pecado perdoado. Não. Pecado antigo, ele continua sendo pecado. Se você não confessar e não deixar, jamais você vai conseguir ficar de pé. Então não deixa que Satanás te mantenha prisioneiro. Não deixa. Confesse ao Senhor. Conta para ele: Senhor, eu caí aqui, eu estava fraco, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas me perdoa. O teu sangue é suficiente para perdoar todos os meus erros, todas as minhas iniquidades, todos os meus deslizes, Senhor. Me perdoa, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do povo. Então clame ao Senhor, mergulhe nas águas do Espírito de Deus, tenha a sua vida transformada, e se coloque de pé, para que de pé o Senhor fale contigo e te dê vitória. Assim diz o Senhor: eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha mão, eu cuido de ti, ouvirão, menino dos meus olhos, saiba que eu sou a minha casa
Andaragassuia. Vou levar leite, Andaragassuia. Muitos daqui para lugares distantes. Vou levar Andaraitericaichos, mudar situações. Mudar residências e residências. Porque só Deus vai mudar postos e postos. Porque eu, Randaragassúria, faço assim com os meus. Ficando aí, Caixeriasse, Andaragassúria, com a minha graça, com a minha graça. Aleluia. Deus tem um zelo tão grande por nós. Deus tem um zelo tão grande pela igreja. Aleluia. Saiba que o Senhor está neste lugar. Saiba que o Senhor está pelejando a sua causa. Saiba que o Senhor está à frente das suas batalhas. Aleluia. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Antes de fazer a segunda oração, eu quero chamar aqui a Kiciane, quero chamar aqui a Aki.